Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Abram os livros de vocês na página 279 e vamos acompanhar. Olha só, hoje nós vamos continuar do segundo reinado, na verdade. Porque a aula passada nós falamos sobre o segundo reinado, sobre a ascensão do café, a modernização do Brasil, o crescimento e a urbanização. Nós fizemos uma atividade e hoje nós vamos continuar também com o segundo reinado e vamos falar sobre os trabalhadores escravizados e o café. Olha só, o cultivo do café ele era realizado em grandes fazendas, principalmente por africanos escravizados. A maior parte da população, que exercia uma mão de obra era os escravizados, os africanos escravizados. Após uma forte pressão da Inglaterra, em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Alguns anos depois que a Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada, em 1871, a Lei do Ventre Livre também. Essa lei, ela concedia a liberdade de todos os filhos de mães escravizadas a partir daquela data. Se a escrava engravidasse, quando a criança nascesse, ela já seria uma criança livre, não seria criado para ser um escravo, né? Seria já uma criança livre. E para continuar utilizando pessoas escravizadas em suas fazendas, os cafeicultores passaram a comprar em outras regiões do país, principalmente na região do nordeste do Brasil. Tá? Essas leis, ela acabou dando uma liberdade para os escravos, né? E foi diminuindo a mão de obra para os fazendeiros e eles tiveram que comprar escravos. Porém, diante da dificuldade cada vez maior de fazer uso da mão de obra escrava, alguns fazendeiros encontraram outra solução. Qual foi essa solução? Estimular a vinda de imigrantes. Assim, em muitas fazendas, pouco a pouco, os trabalhadores livres foram substituindo os trabalhadores escravizados nas lavouras. Como eles poderiam fazer isso? Os escravos, eles não davam nada, né? O que a gente já estudou sobre os escravos, que eles tinham uma condição precária, assim, eles viviam numa condição precária. Todos dormiam juntos ali em uma senzala. Eles não tinham uma alimentação adequada para o tipo de trabalho pesado que eles exerciam. Então, não tinha estímulo nenhum, eles eram obrigados a fazer aquele tipo de serviço e pronto. Qualquer tipo de serviço que lhes eram estabelecidos. E com toda essa dificuldade, com essas leis aprovadas, os fazendeiros sentiram essa dificuldade, né? Então, eles estimularam a vinda de imigrantes dessa forma. Então, gente, olha só, a pressão inglesa que eu falei no início, lá no século XIX, na Inglaterra, era um país, a Inglaterra, ela já era um país industrializado que procurava ampliar o mercado consumidor para os seus produtos. Assim, os ingleses passaram a pressionar outros países a substituírem o trabalho escravo pelo assalariado. Dessa forma, eles esperavam que mais pessoas tivessem condições de comprar os seus produtos. Então, foi algo pensando neles, essa pressão inglesa, né? Que mais pessoas, porque a maioria das pessoas aqui no Brasil, né, tinha muitas pessoas escravizadas, muitos africanos escravizados. Então, se é escravizado, não recebe nenhum tipo de benefício, não recebe nenhum ganho nem nada. Então, como eles poderiam comprar alguma coisa? Então, foi pensando nisso também que a pressão inglesa, né, pressionou os outros países para que eles trocassem o trabalho escravo
para o assalariado. Página 280, e aqui fala sobre o movimento abolicionista. Olha só, desde a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz em 1850, o debate sobre o fim da escravidão tornou-se cada vez mais frequente entre a população brasileira. E ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas e políticos, passaram a defender a abolição da escravidão. Eles passaram a defender, não, isso tem que acabar e tal. E aos poucos foi se organizando um movimento abolicionista que reuniu a luta dos escravizados. E no dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou fim à escravidão do Brasil. Vamos ler esse texto aqui juntos, tá? Dessa página 280, olha só. O movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estavam concentrada. Com uma nova consciência de si mesmo e encontrando apoio em segmento da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém se opunha à ideia de abolição, embora alguns reivindicassem que os fazendeiros deviam ser indenizados pela perda de seus escravos. O único grupo que resistiu até o último minuto foi o dos representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. Bom, pessoal, aqui de acordo com esse texto, né, e o que a gente viu aqui, que as pessoas que estavam apoiando a abolição da escravidão eram os advogados, jornalistas, políticos, não tinha nenhum fazendeiro. Inclusive, aqui no texto que a gente acabou de ler, né, o único grupo que resistiu o último minuto foi o dos representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. Por quê? Porque não era conveniente para eles pagar muitos, porque a fazenda é bem grande, bastante coisa para fazer, precisa, né, de bastante pessoas para trabalharem. Então, se eles pagassem várias pessoas para trabalharem, né, seria de certa forma um prejuízo para eles. Então, seria muito melhor ter a mão de obra escrava, né, os escravos vivendo naquela situação precária, sem receber nada. Para eles seria muito mais vantagem. Então, foi a única classe aqui que resistiu à abolição da escravidão. Façam a atividade da página 281, tá? E aqui na página 282, os imigrantes no Brasil. Durante o século XIX, milhares de imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Aquela história lá dos fazendeiros, né, de estimular, mudar a mão de obra escrava para o assalariado, isso que atraiu bastante imigrantes. E eles começaram a chegar ao país em 1819, quando um grupo de imigrantes suíços estabeleceu em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Nas décadas seguintes, chegaram outros grupos de imigrantes europeus, como os alemãos e italianos, que formaram colônias em diversos lugares do Brasil, principalmente no sul do país. E foram essas colônias que deram formas às novas cidades, tá? E esses imigrantes vieram para o Brasil incentivados pelo governo brasileiro, que tinha o objetivo de ocupar regiões ainda pouco povoadas e ampliar a produção agrícola do país. E teve a mão de obra imigrante, teve as motivações, tá? E aqui, viagens para o Brasil, os imigrantes viajavam em péssimas condições para chegar ao Brasil. Navios com capacidade de 600 passageiros transportavam até 2.500 pessoas. Gente, 600 para 2.500 é muita gente, né? Então, imagine aí, só de saber, assim,
que o navio tinha capacidade para transportar 600 pessoas e vinham 2.500, a gente já vê aí a situação, já pode imaginar, né, a situação que essas pessoas chegavam aqui. Além disso, os imigrantes enfrentavam problemas com a má qualidade dos alimentos e a falta de higiene nas embarcações. Então, era bem complicado nessa época vir para o Brasil, né? Então, façam atividade também da página 284, tá? E as atividades complementares, que é a 287 e 288, tá? Olha, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar, certo? Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.